Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim falar sobre um outro assunto que a gente já conversou em alguns momentos na aula, que é uma demanda de vocês, que é a questão dos punhos, né? E o desconforto que eles causam em alguns exercícios, né? E na nossa rotina do dia a dia. Como eu já mencionei para muitos de vocês em aula, os punhos, eles são uma região muito frágil, né? Eles não estão acostumados à sobrecarga de peso, porém eles têm uma sobrecarga de trabalho, de funcionalidade. A gente utiliza as mãos, né, o tempo inteiro para tudo na nossa vida diária e principalmente com o uso do telefone celular e o computador, né, para digitação, eles são super sobrecarregados. E a estrutura deles não é preparada, na verdade, para toda essa sobrecarga. Os tendões que passam nessa região de punho são finos, eles são delicados e por isso a gente sofre tanto com as LER-DORT, né? Que são as lesões por esforço repetitivo, popularmente conhecido como tendinite. Então são estruturas frágeis e delicadas, sem preparo para a demanda que a gente precisa. Então, primeiro de tudo, que é o que eu falo sempre para vocês na aula, é cuidar o posicionamento dos punhos durante a execução de alguns exercícios, principalmente quando ele é mais sobrecarregado nas posições em 4 apoio, né, na posição de gatinho, que a gente precisa dar sobrecarga em cima dos punhos. Então, primeira coisa de tudo é a gente cuidar o posicionamento e fazer a mão em garra, que eu digo para vocês. Imaginem uma moeda de R$1 bem no centro da palma da mão de vocês. E aí na hora de posicionar, a gente faz a garra, a gente tira a pressão do centro da mão e distribui no resto da palma e nos dedos. Então a gente faz essa posição mais arqueada da mão. E aí a gente tira um pouco da carga do punho propriamente dito e distribui em toda a mão. Ah, Renata, mesmo assim dói. Sim, dói. Por quê? Porque a gente não está acostumado, o nosso punho não foi feito para suportar tanto peso. A gente caminha, né? Somos bípedes, então a nossa estrutura ela é preparada e adaptada para a gente caminhar com os pés no chão. Então os tornozelos são muito mais preparados para essa sobrecarga do que os punhos. Então, no momento em que a gente precisa dessa demanda, ele vai sentir. E como vem da sobrecarga diária, do uso, né, do computador, mais sobrecarga ele tem e aí mais a gente sente o desconforto. Mas a gente a longo prazo, fortalecendo e trabalhando essa estrutura, ela vai melhorando, tá? Então a primeira coisa é cuidar do posicionamento. E segundo é trabalhar alongamento e fortalecimento dessas musculaturas, tá? Não vai melhorar de imediato, tá? Não é assim, eu fiz os exercícios e aí melhorou no outro dia. Não, isso é um processo de fortalecimento, de adequação e aos pouquinhos vai ficando melhor. Então a segunda dica que eu sempre dou para vocês é, nos intervalos dos exercícios, quando a gente tá, né, usando essa posição de 4 apoios que sobrecarrega o punho, é relaxar, senta, desmonta a postura, relaxa os punhos, tira, né, não mantém o peso ali o tempo inteiro. No intervalo, aproveita para descansar e aí depois reorganiza a postura para o próximo exercício. Isso é o principal, tá? Porque a gente não fica exigindo dessa região mais do que o necessário. Vamos utilizar ela quando realmente é necessário durante o exercício. E aí eu vou vir agora numa sequência de alguns exercícios, né? E alguns alongamentos e mobilizações que vocês podem fazer em casa para somar, né, em todos aqueles exercícios que eu tenho certeza que vocês estão fazendo bem direitinho, né? De conscientização da respiração, conscientização da postura, mobilidade de quadril e ombro. Eu tenho certeza que vocês estão fazendo tudo bem direitinho, né? Porque eu não tô vindo aqui gravando esses vídeos, explicando, dando essa aula para vocês e vocês não estão fazendo, né? Eu acredito que vocês estão valorizando esse meu conhecimento que eu tô vindo aqui passar para vocês, para auxiliá-los, né? Então tá, então para somar com todos esses exercícios que a gente já tem disponível, vamos vir então com as mobilidades e alongamentos para preparar os punhos. Então, a primeira coisa que a gente pensa quando
Pensa em punho, são os alongamentos. Então, primeira coisa, puxa lá, ó, mantém o alinhamento, né, do ombro e puxa lá, ó, todos os dedos, tá? O polegar também é dedo, não pode deixar ele de fora, ó, puxa ele junto. Cotovelo bem esticado, mantém lá no alongamento. Quanto tempo? Vocês podem contar 20 segundos, 30 segundos, ou então vocês podem utilizar a metodologia do cronômetro. Coloca lá 40 segundos no cronômetro e vamos manter os 40 segundos, tá? Segunda posição, ao contrário. Então, os dedos, né, para baixo, o dorso da mão para frente, e vocês vão puxar todos os dedos também, né, do minguinho ao polegar, todos os dedos, e a gente vai sentir o alongamento agora na região mais da frente do braço, né? E aí mantém também os 20 segundos de contagem ou os 40 segundos de cronômetro, certo? Respira profundamente, mantenha a coluna retinha, né? Não sobe lá o ombrinho, ó, mantenha a postura lá das escápulas, já aproveita para treinar o posicionamento das escápulas também. Obviamente, vamos repetir os movimentos para o outro punho também. Outro movimento que a gente pode fazer é a pressão aqui, ó. Junta as mãozinhas e faz pressão de uma mão contra a outra. Mantém o alinhamento, ó, e pressiona uma mão contra a outra. Força, 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 força. Mantém os 20 ou 40 segundos. E depois, ao contrário, com o dorso da mão em contato, mantém, né, o máximo da mobilidade que vocês conseguirem, né, para o alinhamento, e forcem uma mão contra a outra. Também nos 20 segundos ou 40 segundos do cronômetro. Cuidando, ó, sempre a posição dos ombros, tá, pessoal? É importante, não adianta a gente consertar uma coisa e esculhambar a outra. Então, concentra lá na postura, organiza e sente o movimento, tá? Respira profundamente. A próxima sequência que a gente vai fazer vai ser nessa mesma lógica, só que com mobilidade, ó. Então, junta bem a palma da mão, lá da raiz da mão, lá do punho até os dedos. Pressiona uma mão contra a outra. E aí a gente vai descer tudo que consegue, sem desgrudar ali, ó, as mãos, tá? Mantém a pressão. Desce tudo que dá. E sobe lá pro alto tudo que dá também, sem desgrudar a palma da mão. Então a gente vai fazer esse movimento. A gente vai trabalhar aqui mobilidade de punho e de ombro também, ó. Então vai lá em cima, sem desgrudar as palmas das mãos. E desce tudo sem desgrudar, sempre fazendo pressão uma mão contra a outra, certo? Outro exercício que a gente pode fazer é a rotação do punho. Então, entrelaça bem os dedos, mantém os braços juntinhos, ó, e faz o giro do punho com as mãos juntas. E inverte pro outro lado, lentamente, tá? Sentindo. Vocês podem fazer com elas em rotacionais, ó. Movimentos rotacionais com o punho, daí intercalando, uma mão sobe e a outra desce, ó. E também ao contrário, pra gente fazer um relaxamento e uma mobilidade da articulação do punho, correto? Outro exercício que a gente pode fazer, que trabalha esses músculos dos punhos, é aquele que a gente faz às vezes em aula, né? Bracinhos abertos, mãozinha lá no chão, próximo ao corpo, desce para apoiar o cotovelo, a gente vai alongar o tronco e na volta aqui, ó, a gente vai fazer a pressão ali da mão, ó, e também utiliza o fortalecimento dessa musculatura dos punhos, ó. Então desceu lá, apoiou o cotovelo e na volta se impulsiona pela mão para o retorno, obviamente, né? Repetindo para o outro lado a mesma coisa. E a mão lá faz a força do retorno, então a gente vai trabalhar essa musculatura dos punhos também. Para finalizar essa série de movimentos, uma massagem nas mãos e na região do punho. É extremamente relaxante, eu particularmente acho mais relaxante do que massagem nos pés. Vocês podem pegar um creme hidratante para as mãos, o que vocês preferirem. Podem pegar óleo corporal também, pode misturar algum óleo essencial, por exemplo, a lavanda é extremamente relaxante, confortável, ela dá, né, uma sensação de relaxamento pela aromaterapia. Vocês podem misturar em algum creme que vocês tenham, ou pode fazer com ela pura.
ou misturada com algum óleo, enfim, como preferirem. Uma gotinha vocês espalham na mão e uma mão vai massagear a outra. E aí vocês vão fazendo movimentos circulares por toda a palma da mão, fazendo pressão naquelas regiões mais doloridas. Venham para o punho, né? Então aqui na região do pulso também façam esse movimento circular, esfregando, né? Dando uma soltada nessa região. Se vocês sentirem necessidade, vem vindo por todo o antebraço, na parte interna e na parte externa também, né? No dorso da mão também, movimentos circulares, relaxando essa região entre o polegar aqui e o indicador. É uma região bem exigida e dolorida aqui, né? Na região do polegar, principalmente por causa dos smartphones, né? A gente usa muito os polegares, então essa região fica sensibilizada também, então massageiem de forma agradável para vocês. Vocês podem fazer, ó, um abraçamento dos dedos e uma tração, ó, então vem puxando, mobilizando, sentindo o relaxamento. Pode ser que os dedinhos estralem e tudo bem, é reposicionamento articular, não tem problema. Não doendo, tá tudo certo. Ó. E aí, obviamente, façam também na outra mão, tá? Essas massagenzinhas, elas além de serem relaxantes, elas também ajudam no alívio do desconforto e faz parte, né? Relaxar a musculatura faz parte da preparação dela para a atividade, certo? Então, repassando a posição da mão, né? Que eu já falei para vocês a questão da garra, eu vou demonstrar aqui para vocês, ó. Então, em vez de vocês espalmarem na posição do gatinho, espalmarem a mão lá no chão, ó, a gente vai arquear ali os dedos, ó, e fazer essa posição da garra para distribuir o meu peso em todos os meus dedos e em toda a região da minha mão, não só no centro da mão, descarregando aqui no punho. Então, a gente faz a garra e aí a gente vai fazer todos os exercícios nessa posição, né? O gatinho, o cachorrinho, tirada de perna, subida de joelhos, enfim. Qualquer exercício que venha nessa demanda de posição de 4 apoios, a gente lembrar de utilizar a mão em garra para não sobrecarregar a região dos punhos, certo? Pessoal, utilizem esses vídeos a benefício de vocês. Eles são feitos pensando na demanda de vocês, no que vocês solicitam, na dificuldade de vocês durante as aulas, naquilo que eu e os profs observamos de dificuldades. Então, usem a favor de vocês, tá? Eu sei que muitas vezes não sobra tempo durante a semana, né? Tem outras demandas, mas pega uns minutinhos, né? Os vídeos não são tão longos. Eu acho que o máximo de tempo que eu fiz num vídeo foi, agora eu não sei quanto vai dar esse, mas normalmente em torno de 10 minutos. O máximo foi 16 minutos, que eu acho que foi o de mobilidade. Acho que é um tempo precioso, porque vem com informações que podem realmente ajudar vocês. Então pega no momento ali que vocês estão, né, de bobeira, no banheiro, enquanto tá lavando louça, né, põe ali o telefone, vai ouvindo e vai fazendo outra atividade, né, porque eu acho que é importante, tem informações que podem auxiliar muito vocês, tanto na vida diária quanto na prática dos exercícios. Então a ideia é que vocês aproveitem esses vídeos. E qualquer dúvida é só chamar a gente no WhatsApp, né, que a gente vai auxiliando vocês no que for preciso. Um beijo para todos e até a próxima!